gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns upon thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown upon my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Jesus, eu sempre te amo, porque sei que és meu, e a ti toda a glória na terra e no céu. Meu mestre divino, meu Deus e meu Rei, a ti, ó meu Cristo, submisso serei. Te amo porque tu morrestes por mim. Eu te amo porque tens amor, por não tem fim. Em ti confiança pra sempre eu terei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo, meu mestre, enquanto eu viver. Eu hei de louvar-te com grande prazer, agora e pra sempre, contigo estarei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei.
submisso serei. Oi? Ok. Que bom que você veio à casa de Deus, não é? Eu muitas vezes fico pensando, por que a gente vem à igreja? E eu entendo que a gente vem à igreja por vários motivos, num dia como hoje. A gente vem à igreja pela oportunidade de encontrar com os amigos. A gente vem pela igreja também hoje, né? O feijãozinho que vai ser servido logo mais ali na casa ao lado, né? Mas a gente vem à igreja principalmente para ter uma experiência com Deus. Porque de alguma forma a gente está sempre buscando uma experiência que a gente ainda não tem. Ou pelo menos aprofundar a experiência que nós já temos. Por isso a gente vem à igreja. E a minha oração sincera hoje é que nesses minutos que se seguem, esses momentos que se seguirão, que nós possamos ter essa experiência profunda, significativa, uma experiência transformadora, que possa mudar a nossa vida no presente, mas acima de tudo, causar um impacto na nossa vida diante da eternidade também. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 4. Neemias capítulo 1, verso de 1 a 4. Onde a Bíblia nos diz o seguinte. Neemias 1, de 1 a 4. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, diz Neemias, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando eu ouvi essas coisas, diz Neemias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, que situação complicada, né? Nós estamos aqui mais ou menos por volta do ano 440 a.C. A Bíblia nos diz que Jerusalém estava ainda em ruínas, os muros destruídos, as portas queimadas. Parte do povo de Deus vivia ainda na Pérsia, não é? Uma parte estava lá em Jerusalém, embora a cidade estivesse em ruínas. Artaxerxes era o rei nessa época, rei duro, um humor muito sensível, difícil fazer uma leitura de como o rei estava. Neemias vivia ali, no palácio, ele era copeiro do rei, ele servia ao rei diretamente. E segundo o costume da época, é bem provável que Neemias ele fosse um eunuco. Aqueles que trabalhavam na corte, geralmente, eles eram eunucos. A castração era uma coisa muito comum naquela época, até porque Neemias também vivia na presença da rainha. E esse era um costume da época. Aliás, eu li há um tempo atrás, falando que até recentemente, não muitos séculos atrás, no nosso mundo ocidental, muitos corais, quando se formavam, era um costume que os rapazes novinhos, eles passassem por esse processo, para que permanecessem com a voz fina. E aí os tenores permaneciam por mais tempo, pelas mudanças hormonais. Até pouco tempo atrás, isso era um hábito, né? E quando eu leio essas coisas, eu fico pensando, né? Ainda bem que nós nascemos nessa época, né? E que nem cantar eu sei, né? Mas era complicado, o mundo era complicado. E Neemias é provável que fosse um eunuco. Era uma época muito corrupta também. A gente sempre acha que a nossa época é a pior. Mas cada época e cada geração teve os seus desafios. A altura daquilo que se vivia, mas os seus desafios. A cultura era uma cultura pagã. A violência era comum, era uma cultura permissiva. Muitos dos cultos pagãos, eles eram voltados para as questões da carne. Mas o interessante é que Neemias, ele não absorveu essa cultura pagã na qual ele vivia e que o cercava.
Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele vinha, a quem ele pertencia, ele sabia no que cria. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que nem tudo na cultura de uma época é ruim. Nem tudo na cultura é ruim, né? A gente vem para cá, por exemplo, e está na Austrália, alguns há mais tempo, outros há menos tempo. E a gente absorve algumas coisas, não é? Na minha cabeça, abacate sempre foi para se comer com açúcar, né? Nunca pensei que abacate era comida salgada. E a gente vem e absorve algumas coisas. Andar descalço num shopping ou de Havaianas, né? Você pensa que é um mendigo se você está lá no Brasil, não é? Mas a gente acaba absorvendo algumas coisas da cultura. A informalidade. Almoçar às 5 horas ou 6 horas da tarde, né? É interessante que quando eu cheguei aqui, o ministerial, ainda no carro, quando nós saímos do aeroporto, isso há 7 anos atrás, ele se aproximou e disse, olha André, não te assusta quando você chegar na igreja de Ashfield, que é uma igreja de cultura australiana. Porque lá eles não vão te chamar de pastor, eles vão te chamar pelo primeiro nome, de André. E não é desrespeito, é só para você já ir percebendo que há uma diferença. E ele é sul-africano, ele disse, eu sei que na África é diferente, mas aqui você vai perceber isso. E realmente, eu cheguei lá e até hoje, todos na igreja só me chamam de André, pelo primeiro nome. Mas é cultural, não há de respeito. Não é uma afronta à sua posição nem à sua liderança. É a maneira do povo ser. É a cultura na qual nós vivemos. Jesus viveu a cultura de sua época. Jesus viveu como um judeu comum do primeiro século viveria. Ele se vestia como as pessoas de sua época se vestiam. Jesus não era um esquisito. Não era uma pessoa que andava na rua e todo mundo disse, aquele ali estranho, né? Aquele jovem, aquele rapaz. Ele não era assim. Talvez Jesus entraria hoje em nossa igreja, se vivesse em nossos tempos, né, fisicamente, e nós nem notaríamos sua presença. Entraria e sairia, e nós não notaríamos. Se vestiria como qualquer um de nós, estamos talvez aqui vestidos, como um jovem, um adolescente da sua época se vestia, talvez hoje de jeans e camiseta. Tanto é que ninguém nunca percebeu que ele era o Filho de Deus, até o dia em que ele, de maneira intencional, decidiu se revelar, lá no casamento em Caná, e ele fez o primeiro milagre. E ali começou o ministério público de Jesus. Até aquele dia, ninguém, nem a sua família, tinha uma percepção clara de quem ele era. Ele absorveu até a etiqueta social de sua época, né? Pagou o imposto do templo. Aos 12 anos foi iniciado oficialmente na religião, como qualquer adolescente de sua época. Quando a mulher cananeia aproximou-se dele e Jesus não falou diretamente com ela, ele conhecia a etiqueta social da época, ele não criou uma barreira desnecessária. E eu estou mencionando isso apenas para que nós entendamos que a cultura não é algo ruim em si mesma. Mas quando a cultura de uma época, ela vai de encontro à palavra de Deus, negando os princípios e os valores cristãos, nós devemos sempre optar em ficar com o quê? Com os valores e os princípios cristãos. Vou fazer uma pergunta prática. A moda, por exemplo, é pecado andar na moda, irmãos? Comprar uma roupa da moda, não é? É pecado. Eu fui comprar uma camisa e uma gravata, né? Eu digo, olha, o pessoal está usando rosa, gravata rosa, eu gosto, né? Então, compro, né? É alguma coisa que está mais ou menos aí, não há problema. Pelo contrário, se todo mundo amanhã decidir usar amarelo, a moda está usando amarelo, e você vai comprar alguma coisa, e você diz, todo mundo está usando amarelo, não, eu vou usar azul, para intencionalmente ser diferente de todo mundo. Está errado, está errado. Não há problema em você se adaptar a algumas coisas, não é interessante? Minhas filhas, elas às vezes me chamam antiquado nessa questão da moda, não é? E uma coisa que me tranquiliza é o seguinte, é que tudo que é moda hoje vai ser ridículo daqui a 20 anos, né? Você já olhou uma foto sua 20 anos atrás e disse, nossa, como é que eu vestia isso, né? Como é que... Então tudo que hoje tá ali daqui a 20 anos você vai olhar e você não vai nem acreditar que você tinha esse corte de cabelo, que você usava esse tipo de sapato, que você vestia dessa ou daquela outra maneira. A Bíblia ela traz dois princípios. O princípio da modéstia e o princípio da decência. Então, se a moda atual é uma moda indecente, por exemplo, uma roupa ultra transparente,
não é, provocativa, ou um rasgo que vai lá quase no pescoço, não é? Ou tão apertada que se respirar, não é, rasga tudo, né? Tem que andar com cuidado. Você não deve adotar essa moda. Porque o problema não é a moda em si, mas é que ela vai de encontro aos princípios e valores cristãos. A modéstia também não é diferente. Se você gasta mais do que pode, mesmo em alguma coisa que está dentro do padrão de Deus, mas está além da sua condição financeira, só para estar na moda, seja roupa, sapato, maquiagem, bolsa, adornos em geral, se você gasta mais do que pode para estar no, ou vive em função de sua aparência, você já foi escravizado, ou está escravizado, pela cultura da sua época. Muito cuidado. Nem tudo na cultura é ruim, mas se a cultura da nossa época vai de encontro aos valores de Deus, nós devemos sempre optar pelos valores de Deus. Neemias vivia na Pérsia, mas ele não havia perdido sua identidade. Ele sabia quem ele era, ele pertencia ao povo de Deus, mesmo vivendo numa cultura pagã. Ele sabia no que cria, e mesmo cercado por uma cultura diferente, permissiva, ele se mantinha fiéis aos seus valores e princípios. É interessante que Neemias, ele também foi sensível às necessidades. Um dia, um dos seus irmãos veio conversar com ele, de Jerusalém, e lhe contou da situação em que a sua querida cidade natal, sua cidade amada, estava. E a Bíblia diz que Neemias chorou, irmãos. E ele não só apenas chorou, a Bíblia diz que ele encheu-se de tristeza de tal maneira que ele ficou jejuando vários dias. Um profundo estado de tristeza se apoderou dele. Um sentimento de que algo precisava acontecer para mudar a realidade atual das coisas. E eu vou dizer uma coisa que talvez seja até redundante a maneira como eu escrevi, mas ver a nossa necessidade é a nossa maior necessidade. Ver a nossa necessidade é a nossa maior necessidade. Um dos grandes problemas, por exemplo, da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, que é a igreja que dentro do diagrama profético representa a nossa geração, representa nós que estamos aqui, representa você, representa a mim. Um dos grandes problemas dessa geração, chamada Laodiceia dentro da Bíblia, é justamente não perceber a sua necessidade. E quando faz uma análise geral, pensa o seguinte: tudo bom, tá bom, pode não estar ótimo, mas está bom, está razoável. Sabe, Deus tem um plano para a vida de Jacó, um dos patriarcas, desde o princípio. Mas antes que Deus pudesse dar continuidade ao seu plano na vida de Jacó, porque Deus começou com Abraão, Isaac e Jacó, e daí veio a linhagem do povo de Deus. Antes que Deus pudesse continuar o seu plano e trabalhar com Jacó nessa sequência do plano divino, algo precisava acontecer dentro do coração de Jacó. Um dia, Jacó, muitos anos depois de ter enganado seu pai, ter mentido para o seu irmão, roubado a primogenitura, né? A história está contada lá na Bíblia. Um dia ele marca um encontro com o seu irmão, muitos anos depois. E na cabeça de Jacó ele começou a pensar: como é que meu irmão está? Ele deve ainda me odiar pelo que eu fiz com ele. A vida tinha tomado outros rumos. O irmão agora tinha uma grande família, ele também. Ambos tinham muitas possessões. Mas há muitos anos, talvez décadas, que eles não se viram. E eles marcam aquele encontro. Jacó vai em direção a Esaú, Esaú vem na sua direção. Os seus olheiros dizem: olha, teu irmão vem aí, ele tem centenas de homens de guerra com ele. Ele é um homem valente, é um homem de guerra, tem um exército com ele. Jacó era um homem de família. As suas ali, as esposas, os filhos, o gado. Era um homem de casa, não um homem de guerra. Ele teme. O medo se apossa dele. A insegurança. Naquele momento, como nunca antes, um profundo senso da sua necessidade e do seu pecado se apossa dele. Ele teme. Ele começa a lembrar. Ele começa a sentir que ele é frágil em vários aspectos.
À noite, às vésperas do encontro com o seu irmão, Jacó está ali na sua tenda. E a Bíblia diz que ali no vale de Jaboque, o anjo do Senhor, uma representação ao próprio Jesus Cristo, o anjo do Senhor vem até ele. E Jacó não o reconhece, ele pensa que já é talvez um dos inimigos enviados por Esaú. E ele se agarra com Jesus Cristo. E ele luta ali com o anjo do Senhor durante aquela noite. Ele percebe que ele luta com alguém que não é humano. Em algum momento, durante aquela sua luta, que durou uma noite inteira, Jacó ele percebe que o seu inimigo, na realidade, é Deus que está ali presente em sua vida, lhe dando mais uma oportunidade. E ele clama pelo perdão, clama pela bênção. Já no raiar do dia, Jesus diz, olha, eu preciso ir, o dia amanhece. E ele diz, eu não te deixarei ir enquanto o quê? Não me abençoarem. Vocês conhecem o texto? Alguns talvez conheçam. Não te deixarei ir enquanto não me abençoarem. Só ali, no raiar do dia, depois de uma luta em oração, uma noite inteira, é que o milagre aconteceu. E Jesus disse, o teu nome será mudado, porque lutastes com Deus e com Deus prevalecestes. Quais são as suas lutas? Quais são as suas lutas? Sabe, a gente pensa que as nossas lutas da vida, não é? Quais são as lutas da vida? A gente pensa que as lutas da vida são pagar as contas, pagar a casa, é o trabalho, é a família, é a saúde. A gente pensa que essas são as lutas, porque essas são as coisas que consomem o nosso tempo, no nosso dia a dia. Mas eu quero dizer que todas essas lutas relacionadas ao trabalho, relacionadas à família, relacionadas às contas, à saúde, tudo isso é periférico. Nada disso é central, tudo é periférico. A nossa maior luta, o nosso maior desafio na vida é o desafio e a luta espiritual. O maior desafio é sermos quebrados todos os dias, para que Deus possa todos os dias nos refazer, nos reconstruir de acordo com a sua imagem. E sabe, isso não acontece por acaso. Tem que haver choro, tem que haver angústia, tem que haver lágrimas, tem que haver um profundo desejo pela bênção de Deus, igual a Jacó. É por isso que a experiência de Jacó, ali no Vale do Jaboque, lutando com Jesus Cristo pela bênção e pela transformação, se tornou um tipo daquilo que será a experiência desta última geração, antes que Jesus volte. Se tornou um tipo. O problema é que muitas das vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente se esquece que a maior bênção não são as doações, mas é o doador. Eu falei outros dias que a gente às vezes critica o evangelho da prosperidade, não é? Não há problema com o evangelho da prosperidade. O problema é que a gente às vezes só quer a prosperidade, esse é o problema. E a gente se esquece que o evangelho vem primeiro. E ter o evangelho na vida implica em mudança, implica em transformação. Eu olho para Neemias e vejo em Neemias uma pessoa inconformada. Não sei se vocês percebem isso. Para mim, Neemias era um cara inconformado. Ele não estava satisfeito. Ele não estava feliz com a situação das coisas. Quando seu irmão Hanani veio e contou como Jerusalém estava, Neemias não dormiu mais. Ele perdeu a paz. Ele ficou inconformado com a situação, com o estado atual das coisas. Deixa eu fazer um apelo a você, não se acostume nunca. Não se acomode jamais. Na vida isso é importante. Na vida de forma geral. Em tudo que nós fazemos isso é importante. Mas na igreja, principalmente. As coisas não podem ser como sempre foram, como sempre são. Às vezes na igreja a gente tem a sensação de que tem que ser assim, não é? Alguns pensam, mas tem sido assim por tanto tempo, não é? Quem somos nós? Já tem sido assim há tanto tempo. Eu confesso uma coisa, uma das melhores coisas de você estar na mesma igreja há um bom tempo, e aqui são 7 anos com vocês, é que eu já passei há muito daquela fase, daquele momento, em que a gente fica muito preocupado em agradar, em causar aquela primeira boa impressão. Já passei muito desse momento. Hoje eu estou muito mais preocupado em falar o que deve ser falado e fazer o que deve ser feito.
Nós não precisamos mais uns com os outros de nenhum tipo de máscaras, ou seja o que for, não é? Vocês me conhecem, vocês já me conhecem, virtudes e defeitos. Eu olho para cada um daqueles que estão aqui, com exceção de alguns que são mais recentes, mas eu basicamente conheço cada um daqueles que aqui estão, as virtudes e os defeitos e os problemas familiares também. Nós não precisamos mais impressionar ninguém. E agora podemos, de forma madura, lidar diretamente com as feridas profundas da alma, com os problemas mais sérios do coração, os impedimentos para o crescimento espiritual da igreja, sem rodeios, mas com maturidade e com cristianismo. Sabe, Jesus era assim. Jesus era extremamente verdadeiro, né? Porém com muito carinho, com muito afeto. Jesus nunca foi rude. Jesus nunca foi grosso. Ele nunca foi ferindo as pessoas. Mas ele falava o que precisava ser falado. Quando os discípulos não puderam expulsar o demônio de uma criança, e Jesus voltou do seu momento de oração, e os discípulos vieram: Jesus, olha, aconteceu isso. Ele foi muito claro: olha, o problema é espiritual. Está faltando jejum, está faltando oração. Quando Pedro tentou dissuadi-lo de ir à cruz, ele disse: Pedro, você está sendo usado por Satanás, Pedro. Te afasta de mim. Você não sabe o que você está falando. Quando Nicodemos foi à noite conversar com ele, e Jesus disse: Nicodemos, você tem que se converter de verdade. Esse é o teu problema. Ele não falou com Nicodemos pela frente: ah, Nicodemos, eu entendo você, fica tranquilo. E depois Nicodemos foi embora, e quando os discípulos chegaram, ele disse: olha, esse aí, né, não tem jeito, eu conheço, né? Não, ele falou direto com Nicodemos: é isso que você precisa. Eu sou inconformado, irmãos. Eu sou inconformado em relação a mim mesmo, né? Eu estou nesse ministério há 23 anos, e acho que há muito a aprender. Para mim, eu não estou nem no começo da minha jornada. Cada dia eu sinto uma inconformação maior. Eu sou inconformado em relação à igreja. Eu não me conformo. Eu me recuso, por exemplo, a aceitar que a fofoca é normal. Eu sei que faz parte da cultura da nossa sociedade. Nós estamos imersos nessa cultura. A gente absorve isso. Mas eu me recuso a aceitar isso como normal. Isso não é normal. Eu me recuso a aceitar que a falsidade é normal. Sorrir na frente e por trás falar outra coisa. Eu me recuso a aceitar que isso é normal. Eu me recuso a aceitar que a falta de compromisso é normal também. Olha, me angustia quando a gente começa um período como esse. Um período de nomeações na igreja, de eleições na igreja, não é? Porque a gente tem que ficar mendigando, para que as pessoas de alguma forma disponham um pouco do seu tempo para fazer um trabalho para Deus, se envolvam. Quando deveria ser um privilégio, quando deveria ser, sabe, uma bênção, um chamado de Deus, podermos doar um pouco daquilo que temos, dos dons que Deus nos deu, para o crescimento da igreja. Eu me recuso a aceitar que o pecado, em todas as suas formas, seja normal. E quando alguém às vezes se aproxima de mim e diz: olha, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Dentro do meu coração eu penso: a pessoa que pensa assim, isso é uma declaração de fracasso espiritual. Se nós somos assim, e é assim que seremos a vida inteira, isso é uma autodeclaração de falência espiritual. Porque crer no Evangelho, irmãos, pressupõe crer na transformação. O Evangelho é transformação. Crer no Evangelho pressupõe que eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. Eu me recuso a aceitar que tem que ser assim. Davi, por exemplo, foi um camarada extremamente inconformado. Leia a história. Rapazinho novo, 17 aninhos de idade, por ali. Foi levar lá comida para os seus irmãos na guerra, não é? Nunca despreze a juventude, irmãos. Eu creio muito no potencial da juventude. Quando essa está comprometida com Deus, não há limites. Quando está comprometida com Deus, não há limites. Josias tinha 8 anos, quando reinou em Israel, mudou a história da nação. Ellen White, 17 anos, chamada para o ministério profético. Tiago White tinha 21 anos, foi o líder mundial dessa igreja, nos seus primórdios. Davi foi ao encontro de Golias, ao encontro dos seus irmãos. E quando ele chegou lá, os irmãos contaram a história: olha, tem um gigante que aparece todo dia e fica aí blasfemando o nome de Deus, não é?
E Davi perguntou, olha, há quanto tempo isso está acontecendo? E as pessoas olharam para ele e disseram o seguinte, olha, já faz tanto tempo que a gente nem lembra quando começou. Está aí todo dia a mesma coisa, sabe? Sempre foi assim, vai ser assim, se acostume, o gigante está ali, a gente não pode fazer nada. Davi se recusou a aceitar, irmão. Jovenzinho inconformado. Ele olhou para aquela situação e ele disse, não pode ser como é. Um jovem com visão. As pessoas disseram, não adianta tentar mudar, não adianta fazer algo. Ele é muito grande para você. Davi olhou para o gigante de longe e disse, realmente, é tão grande que não tem nem como errar. Não tem como errar. Ele tinha uma outra perspectiva, daquilo que para muitos era um problema insolúvel. Ele via de outra forma. Uma visão, irmãos, deve sempre ser acompanhada de fé. Porém, não adianta ter uma visão, um sonho, sem fé. E não adianta ter fé, se a fé não vier acompanhada pelas obras correspondentes. Uma coisa tem que levar a outra. Você tem sonhos? Tem muita gente que sonha dormindo. Isso aí não resolve muito, né? Os que mudam o mundo, que mudam a história, são os que sonham acordados e sabem aquilo que buscam. Sabe, eu não sei andar de cavalo. Meu pai, quando era adolescente, ele chegou a ter um sítio, eu lembro que tinha uns cavalinhos, a gente andava, brincava. Eu sempre fui péssimo, não sei andar de cavalo. Mas eu aprendi desde cedo, quando cheguei aqui na Austrália, que corrida de cavalo aqui é um big deal. Entendeu? O pessoal mata e morre, né? Por uma corrida de cavalo. Eu não assisti o Melbourne Cup há uma semana e meia atrás, né? Mas foi impossível não ler a história daquilo que aconteceu naquele Melbourne Cup. Muitos dizem a história mais fantástica dos 75 anos de existência do Melbourne Cup, né? Aquela jovenzinha, né? Não jovenzinha, já uma moça, mas a Michelle Payne. Interessante a história dela. A menina mais nova de uma família de 10, perdeu a mãe novinha, 6 anos de idade, foi criada basicamente pela irmã mais velha. A irmã mais velha também morre. Ela está ali com os seus sonhos, não é? Sempre dizia, desde pequenininha, tinha 5 anos de idade, a primeira vez que ela falou para as coleguinhas que um dia ela ia vencer o Melbourne Cup. E todo mundo riu dela, né? E ela cresceu com aquele sonho. Ao longo da carreira caiu do cavalo muitas vezes, teve muitas back India, coisa séria. Muitos aconselharam inúmeras vezes, desiste da carreira, não adianta, você não vai chegar lá, você está quebrada. Mas ela tinha um sonho, ela sabia o que ela queria. Ela corria um cavalo que custava $50 mil. No mundo do hipismo, é como você ter um Fusca para correr com as Ferraris, né? Cavalos de $1,5 milhão. Ela corria com um cavalo que vale um troco. Naquele dia de manhã, ela olhou para o dono do cavalo, Prince, e ela disse, olha, eu vou ganhar hoje o Melbourne Cup. Ele riu na cara dela, o dono do cavalo. Ele não acreditava, ele riu na cara dela. Mas ela tinha um sonho. Ela tinha uma visão. Ela tinha as obras correspondentes. E ela ganhou. E ela ganhou. Tem gente que fala, sabe, a igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Que bom que você tem uma visão. Mas lembre que a visão tem que ser acompanhada da fé. E a fé tem que ser acompanhada das obras correspondentes. E aí, como é que você vai ajudar? Como é que você vai se envolver? Ah, não posso, estou busy, corrido, né? Às vezes eu penso, ainda bem que quando a gente se ajoelha e ora a Deus, que a resposta nunca é, sorry, I'm busy, né? Ainda bem que nunca é essa a resposta de Deus. Você sabe qual é a posição mais confortável dentro da igreja? A posição mais confortável dentro da igreja é a posição do crítico. Porque você não precisa fazer muito para criticar, para falar mal. Aliás, você não precisa fazer nada também para isso. Eu conversava com o pastor Mota outros dias, né, quando ele estava por aqui ainda. E ele disse que a cobrança, lógico, na América do Sul, a dinâmica da igreja é outra. Existe muita cobrança pelo crescimento. E, não sei se está gravando na internet, né, mas... E ele me disse que um dia um presidente de campo com quem ele trabalhava chegou para ele e disse, olha, Mota, não pode, você tem que ir lá e mudar a situação das igrejas, tem que batizar mais, a igreja tem que crescer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e colocar o pessoal para dar estudo bíblico, colocar o pessoal para se envolver. E aquele jeitão dele, vocês conheceram um pouco do jeito dele, né? E ele se levantou e disse, meu presidente, me diz uma coisa, quantas pessoas você batizou esse ano? Quantos estudos bíblicos você deu?
Você está envolvido em algum ministério na tua igreja local e o presidente calou. Não sei como é que até hoje ele está no emprego, né? Mas você não precisa de muita coisa para falar mal. Neemias, ele teve que se livrar da sua agenda pessoal, sabe? Para fazer alguma coisa. Ele teve que aceitar a agenda de Deus. A grande verdade é que Neemias, ele deixou de lado todas as suas ideias e para perseguir aquilo que ele sabia que era o sonho de Deus, para ele e para o povo de Deus. Visão não é ver aquilo que é, irmãos, mas é ver aquilo que pode ser. Visão é isso. Todos os dias eu olho para mim mesmo no espelho. E eu agradeço a Deus, porque Deus tem visão e misericórdia. Porque Ele nunca lidou comigo, nem lida comigo, baseado naquilo que sou. Mas eu creio que Ele sempre olha aquilo que eu ainda posso ser. E continua me dando oportunidades. Por isso eu não desisto. Por isso eu não desisto de ninguém também. Porque nunca Deus desistiu de mim. Ele continua acreditando. Nunca desista de ninguém, nem de você mesmo. Nem de você mesmo. Eu olho para a minha querida igreja hoje. Eu sei que Deus pode, irmãos. Ele pode transformar você, Ele pode transformar a mim e a cada um de nós. Não limite a Deus pelos seus próprios limites. Deixa eu fazer uma pergunta muito franca. Vocês acham que nós já somos aquilo que nós devemos ser? Chegamos lá. Já somos o que devemos ser. Se você acha que não somos ainda o que devemos ser, por que ainda somos o que somos? Por quê? Por quê? Laodiceia está feliz. E porque não percebe sua necessidade, o problema permanece. E qual é o problema? É que ela não é aquilo que deve ser. E para que seja o que deve ser, o primeiro passo é reconhecer a sua necessidade e abrir a porta para Jesus entrar. Porque se ele ficar de fora, nada acontece. Enquanto estiver fora, aqui dentro, a situação não muda. Nós não mudamos, o seu coração não muda. E quando Jesus entra, irmãos, as coisas se mudam. Ele incomoda, sabe? Você acha que a presença de Jesus não incomodou no passado? Incomodou tanto que mataram ele. Jesus era tão inconveniente, do ponto de vista espiritual, porque ele veio de uma forma que as pessoas não esperavam e não queriam. Ele se tornou tão inconveniente que não viram outra forma a não ser matá-lo, para se livrar dele. Para que a vida pudesse continuar como era, porque ninguém queria mudar. Jesus nem sempre vem como nós esperamos, irmão. Às vezes para nós aquilo que é certo, Jesus vem e diz, está errado, tem que mudar. E para nós aquilo que era errado, Jesus diz, vem, olha, isso é o teu preconceito, é a tua visão pessoal. Isso não está errado, isso está certo. Mas Jesus nem sempre vem como nós imaginamos, e nós temos que estar abertos a isso. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Foi um milagre. Em menos de 2 meses, ele reconstruiu os muros de uma cidade inteira, sem os recursos que nós temos hoje. O que não foi feito em anos, pela graça de Deus, aconteceu em semanas. E quando eu olho para a história dele, eu entendo que Deus pode, nada é impossível para Deus. Aquele foi um chamado de Deus para servir, para se consagrar. Eu olho para a igreja hoje aqui, sabe o que é que eu vejo, irmãos, em nossa igreja hoje aqui? Eu vejo um tremendo potencial. Deus pôs aqui dentro tudo que nós precisamos. Uma diversidade de dons, talentos, oportunidades de crescimento. Nós temos uma comunidade privilegiada. A gente não percebe, mas as pessoas, quando elas vêm e elas estão conosco, a maioria delas, quando saem, elas dizem, olha, é impressionante aquilo que vocês têm. E sabe por que elas dizem isso? Porque embora nós tenhamos problemas aqui dentro, o mundo aí fora ainda está muito pior. Está muito pior. O pequeno grupo dos jovens, irmãos, olha, só indo lá para você ver o que está acontecendo. Vocês não têm ideia do que está acontecendo toda sexta-feira à noite. É um milagre. Se todos que passaram pelo pequeno grupo dos jovens nas últimas 4 semanas viessem hoje de manhã aqui, a igreja não caberia. Visitantes, pessoas
que nunca pisaram na igreja, alguns que nunca tiveram contato com o cristianismo. Eu tenho a sensação, quando eu vou no pequeno grupo dos jovens, sexta-feira eu vou estar lá, que é como um pescador que sai para pescar, e ele, sabe, não jogou nem a vara direito, e os peixes estão pulando dentro do barco, que ele não sabe nem o que fazer. A sensação que eu tenho é que os peixes estão pulando dentro do barco. Que privilégio e que responsabilidade. Às vezes eu me pergunto o seguinte, será que nós estamos prontos para acolher essas pessoas e sermos instrumentos de transformação na vida delas? Ao mesmo tempo, eu penso que se Deus está permitindo que elas venham até nós e conheçam esse grupo, essa igreja, é porque Deus está enxergando coisas que talvez nós não estejamos enxergando. Ele está tendo visão, né? Não baseado naquilo que somos, não é naquilo que nós podemos ser. Ele ainda acredita em nós. Ele não desistiu de nós. E nós não podemos desistir de nós nem dos nossos sonhos. Mas sabe, Deus dá a você a liberdade de se envolver ou não, de dedicar-se ou não, de ser transformado ou não. Ele não vai forçar. A decisão é sua. Continuar na mesma rota, na mesma direção, ou ajustar a rota, para que você vá na direção certa e possa fazer parte desse sonho de Deus para o seu povo e para a sua vida também. Eu queria que a Nicole pusesse aí um slide que eu queria compartilhar com vocês. Essa é uma história que aconteceu há algumas décadas, né? Aconteceu lá no Brasil, né? Em 89, e apenas para vocês entenderem um pouquinho, não é? Esse Boeing da Varig, que hoje já nem existe mais, 254, ele saiu de São Paulo às 9h43 da manhã e deveria chegar a Belém, não é? Tá ali o desenho, São Paulo aqui embaixo. Ele passaria aqui, Brasília, e depois de Brasília, direto para Belém. Ele deveria chegar em Belém por volta das 6h20 da tarde, daquele dia, em 1989, no dia 3 de setembro de 89. O avião nunca chegou ao seu destino. Ele caiu na selva amazônica. O combustível acabou. 11 horas e 23 minutos de voo. É interessante o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Tem que ligar, né? Sorry. Então, sabe o que aconteceu? O piloto do avião, ele interpretou de forma equivocada o plano de voo. Quando ele viu, por exemplo, o número 0270, ao invés de digitar 0270, ele digitou apenas o quê? 270. Pequena falha, um pequeno erro, por desatenção, por não estar totalmente comprometido naquele momento, não é? Mas esse erro, o que é que aconteceu? Conduziu o avião numa direção completamente diferente. Em nenhum momento o avião se aproximou de Belém. Em nenhum momento. Olha Belém aqui onde está. O avião saiu numa rota diferente. O comandante percebeu no meio do caminho que ele estava na rota errada, mas ele não quis assumir. Ele não quis assumir o seu erro, ele não quis, pedir ajuda. E ele disse o seguinte: eu consigo chegar lá só. E ele continuou conduzindo o avião. Eu sei chegar. O grande problema é que na mata, dizem aqueles que voam, que voar na mata sobre uma floresta é pior do que voar sobre o mar. As indicações físicas de locais é pior do que sobre... É mais fácil se perder sobre uma floresta do que sobre o mar. E o que aconteceu? Ele ficou voando, até que chegou um momento em que ele percebeu que não ia conseguir chegar a Belém sozinho. E o pior de tudo, ele já não tinha mais combustível para chegar em lugar nenhum. E o avião caiu em algum lugar aqui nessa região, muito longe do seu destino final. Aumenta, por favor. Aqui está o diálogo da caixa preta. Comandante Cubustão, tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com nossos combustíveis já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos
esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos você nunca pediu para Belém por quê? Não, porque eu não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Vou poder falar mais que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparado para o pouso passado. Você já imaginou estar dentro de um avião e ouvir esse tipo de comunicado do seu piloto, né? Olha, a gente saiu na direção errada, e não ajustei a tempo, e agora a gente não tem mais combustível para chegar a lugar. Várias pessoas morreram naquele dia. Pela falta de decisão de uma pessoa. Porque em algum momento ele não quis se comprometer e de alguma forma ajustar a sua rota, mudar a sua trajetória. Eu gosto muito, sabe, irmãos, da Bíblia, porque a Bíblia traz inúmeras histórias. De pessoas como eu e você. As mesmas coisas. Mas que em algum momento da vida perceberam a necessidade, como Laodiceia, abrir a porta, deixar Jesus entrar. Jesus não está mais longe do que uma única decisão, num único momento, para que Ele venha e possa transformar a nossa vida. Deus tem um sonho, irmãos. Eu tenho um sonho para essa igreja. Eu sou um inconformado por natureza. Eu espero que Deus ponha no seu coração um sentimento de inconformação, para que nós possamos buscar e sermos aquilo que devemos ser, porque esse é o plano de Deus para cada um de nós. Feche seus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos conscientes das limitações, das nossas falhas, dos nossos pecados. Somos conscientes de que ainda não somos o que devemos ser, mas, Pai, somos conscientes de que Jesus tem a nossa vida, tem a cada um de nós em suas mãos. Ajude-nos para que, como Neemias, reconheceu a necessidade, tomou decisões naquela direção. Ajude-nos para que nós possamos nessa manhã, se necessário, Pai, ajustarmos essa rota, seja qual for, e caminharmos na direção do céu, ao teu lado, comprometidos contigo, com o teu evangelho, com a tua igreja, com o teu povo. Toma-nos em teus braços, cobre-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. Mas acima de tudo, com a presença do Espírito Santo e com esse poder transformador que só pode ser encontrado em ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós vamos concluir cantando o hino. Eu quero chamar a equipe de louvor. Vamos concluir cantando. Vamos ficar todos em pé e vamos louvar a Deus. Queria apenas lembrar que assim que terminarmos a música, eu estarei a porta para me despedir das visitas, enquanto os membros batizados dessa igreja local permanecem para fazermos a segunda leitura da ata. Ok? Apenas os membros batizados dessa igreja. Tá bom? Obrigado. Encontro calma na oração, encontro paz.
obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem seu perdão encontro paz. Apenas lembrando que hoje nós temos almoço, então eu vou estar à porta me despedindo das amigas, os membros da igreja permanecem batizados e podem ir lá para as salinhas visitantes, tá bom? Logo em seguida teremos o almoço todos juntos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.